Bom dia, queridos! Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 22, versículos 23 a 30. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. "Que vais fazer? Este homem é cidadão romano." O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, sou." Então o comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." Respondeu Paulo: "Eu a tenho por direito de nascimento." Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo estava em Jerusalém no templo quando foi atacado por uma multidão enfurecida que o acusava de procurar destruir o judaísmo. O comandante romano o prendeu e já ia levá-lo para a fortaleza quando ele pediu permissão para falar ao povo. Obtida a permissão, ele começou a falar aos judeus em aramaico, conseguindo plena atenção deles. Paulo relatou seu zelo no judaísmo e sua experiência de conversão ao cristianismo. Ele falou da visão na qual Jesus o mandava sair de Jerusalém e ir para longe, aos gentios. Enquanto ele relatava sua argumentação na visão com Jesus, o povo perdeu a paciência e começou a gritar, tirar suas capas e lançar poeira para o ar. O comandante percebeu que aquela situação não era segura e ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. O comandante queria saber o motivo da gritaria do povo contra Paulo. Quando já estava sendo amarrado para receber os açoites, Paulo perguntou ao que lhe iria surrá-lo: "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" Imediatamente o comandante foi avisado de que Paulo era cidadão romano. O comandante confirmou a informação e suspendeu a surra que iria dar em Paulo. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. Paulo foi mantido sob o comando daquele grupo romano, mas livre das correntes, e foi trazido aos líderes dos judeus para fazer a sua defesa. As autoridades, as leis e os direitos estabelecidos neste mundo são ferramentas que Deus usa para manter a ordem, promover o bem e reprimir o mal. Deus usou este comandante romano para proteger a vida de Paulo. Através dele, Paulo pôde ser mantido vivo contra a vontade popular e foi levado perante a mais alta liderança de Israel para proclamar ali a sua fé. Não apenas a liderança de Israel ouviu a defesa da fé feita por Paulo, mas também a tropa romana deste comandante. Quando Deus quer nos usar para ser suas testemunhas, Ele o faz de formas muito variadas. Algumas vezes nós escolhemos o lugar e as pessoas, mas em outros momentos isto nem é escolha nossa. Raras vezes escolheríamos estar voluntariamente em um hospital ou em um cemitério ou até mesmo numa delegacia. Mas, se ficarmos atentos, vamos perceber que também nestes locais há uma grande oportunidade de compartilharmos nossa fé e experiência com Deus e ajudar pessoas que muito serão abençoadas ao nos ouvir. Estar nas mãos dos soldados não era uma escolha voluntária de Paulo,
mas Deus o estava conduzindo a testemunhar para pessoas que não o ouviriam de outra forma. É desse jeito. Tenham todos um bom dia. Deus os abençoe.